Pompeia não era apenas uma cidade. Era um mundo pulsando à beira do impossível. Entre muralhas erguidas com precisão e colunas que tocavam o céu, a vida se movia com uma confiança quase eterna. O som dos mercados, das vozes, dos passos nas pedras, tudo parecia fazer parte de algo que jamais teria fim. Era um lugar onde o presente parecia suficiente e o futuro garantido. Mas acima de tudo aquilo, havia uma presença silenciosa. Uma montanha antiga, imóvel aos olhos, mas viva em sua essência. O Vesúvio não era apenas paisagem, era um segredo adormecido. E como todo segredo, aguardava o momento de ser revelado. Naquele dia, o sol nasceu como qualquer outro. As ruas despertaram, as casas se abriram e a rotina seguiu intacta. Ninguém ali carregava o peso do que estava por vir. Ninguém percebia que cada segundo era um passo em direção ao fim. Os primeiros sinais surgiram quase imperceptíveis. Um leve tremor, um som distante, uma inquietação no ar. Mas a normalidade é uma força poderosa e quase sempre vence o alerta. E assim, Pompeia continuou, ignorando o sussurro do desastre. Então veio o som. Não um ruído comum, mas um rugido profundo, como se a própria terra estivesse despertando em dor. O céu começou a mudar, lentamente, como se estivesse sendo tomado por algo invisível. E ainda assim, muitos permaneceram. Até que o impossível aconteceu. O céu se rompeu e a montanha revelou sua fúria. Uma coluna gigantesca de cinzas e fogo subiu ao alto, apagando a luz do dia. O que antes era azul, tornou-se sombra. Cinzas começaram a cair, suaves no início, quase belas. Mas cada partícula carregava o peso da morte. As ruas foram sendo cobertas, e a cidade começou a desaparecer diante dos próprios olhos. E então, o medo tomou forma. O pânico se espalhou como fogo. Gritos ecoaram entre as paredes, passos apressados, decisões sem direção. A ordem se desfez, e no lugar, restou o instinto. O dia virou noite, rápido demais. Tochas surgiram, sombras cresceram, e o mundo se tornou irreconhecível. A luz não apenas desapareceu, ela foi tomada. E com ela, a esperança começou a se apagar. O ar se tornou pesado, denso, cruel. Respirar passou a ser uma luta. Cada inspiração trazia cinza, dor e desespero. E cada passo exigia mais força do que o anterior. Então, vieram as pedras. Fragmentos do céu despencavam com violência, destruindo telhados, esmagando caminhos, interrompendo fugas. A cidade começou a ruir, pedaço por pedaço. O chão tremia, como se estivesse vivo. As estruturas cederam, colunas caíram, casas se desfizeram. E o que antes era abrigo, tornou-se armadilha. O caos deixou de ser ameaça e se tornou realidade. Alguns correram, guiados pelo medo. Outros ficaram, paralisados diante do incompreensível. Porque nem todos conseguem fugir quando o mundo desmorona diante dos olhos. O tempo pareceu quebrar. Tudo desacelerou, como se a própria existência hesitasse. E então, veio um silêncio estranho. Não de paz, mas de antecipação. Porque aquilo ainda não era o fim. No topo da montanha, algo se formava. Algo mais rápido, mais quente, mais mortal. Uma força impossível de deter, avançando sem piedade. O céu desceu sobre Pompeia. Uma nuvem viva, densa, carregada de morte. E quando ela avançou, não houve escolha. Não havia mais fuga, não havia mais direção, não havia mais tempo. O ar queimava, invisível, implacável. O calor atravessava tudo, pele, pulmões, esperança. E então, em um único instante, tudo terminou. Não houve despedidas, não houve últimas palavras. Apenas o momento final, congelado para sempre. Corpos ficaram presos no último gesto, mãos protegendo rostos, pais abraçando filhos, olhos fechados diante do inevitável. Expressões que jamais mudariam.
Gritos foram interrompidos antes de serem ouvidos. E a cidade desapareceu em silêncio absoluto. O tempo finalmente parou. E Pompeia deixou de ser um lugar para se tornar memória. Um túmulo não de pedra, mas de história. E assim permaneceu, escondida, esquecida, enterrada sob camadas de cinza e tempo. Séculos passaram, civilizações surgiram, desapareceram e ninguém lembrava. Até que a terra foi aberta e o passado voltou à superfície. O que foi encontrado não era apenas ruína, era vida interrompida. Era história preservada no exato momento da tragédia. Corpos moldados pela morte, revelando gestos, posições, emoções. Pessoas que nunca partiram, apenas ficaram. Pompeia não foi apagada, ela foi congelada, transformada em um retrato eterno do instante em que tudo acabou. E hoje ainda ecoa, como um aviso silencioso, como um lembrete inevitável, porque naquele dia o fogo não destruiu apenas uma cidade. Ele revelou o quão frágil é tudo aquilo que parece eterno e transformou vidas em memória que jamais desaparecerá.